Então, agradeço mais novamente a presença de todos. Né? A ideia começou desse ciclo de seminários com a iniciativa da professora Michele, que tem chamado aí vários palestrantes num ciclo de lideranças de segurança cibernética, e um deles foi o meu supervisor de pós-doutorado no Imperial College, o professor Aaron Gellman. E foi uma palestra muito impactante, e uma das coisas que ele disse no final foi que a área de segurança cibernética é uma área dinâmica, de muita importância tecnológica, de soberania para o país, e etc, etc, e disse que é uma área que precisa de uma resposta multidisciplinar, porque os problemas são de várias frentes, de várias áreas. Logo depois desse seminário, entrei em contato com a professora Michele, que gentilmente aceitou uma conversa que preliminarmente foi feita com o professor Márcio Lacerda, e daí ela mesma sugeriu, também gentilmente, a gente abrir um espaço para nos conhecermos. Então, nós abrimos aí um espaço para 4 palestras iniciais. A primeira foi semana passada, né? Depois isso foi gravado e está na página, né, do grupo. Depois eu mando o link para vocês. Hoje vai ser a professora Michele, na semana que vem o professor Márcio Lacerda, em seguida o professor Gustavo Bastos, do DEMAT, que eu agradeço também a presença. E nós já estamos aí acertando também, em setembro, uma palestra do professor Carlos, da USP, né? Então, que também vai poder também aí mostrar algumas interseções bem interessantes. Então, esse é o histórico, né, desse nosso trabalho. Hoje, a gente tem, então, a grata presença da professora Michele, né, que tem doutorado em Ciência da Computação pela Sorbonne University da França, em 2009, né, tem uma vasta experiência internacional, com passagens aí em várias instituições, e uma atuação muito interessante, né, aí no I3E, é vice-chair do Comitê Técnico do Internet I3E Consol, vice-coordenador da Comissão Especial de Segurança da Informação e Sistemas Computacionais da SBC. Então, aí tem coordenadora de um grupo de pesquisa bastante atuante, depois, né, olhem no currículo Lattes dela, vocês vão ver uma atuação assim muito bacana. E hoje, então, ela vai falar um pouco dessa parte de segurança, né, nas áreas né, de comunicação. Então, passo a palavra para ela, aí, por favor. Muito obrigada, Erivelton. Só antes de começar, eu queria confirmar se vocês estão vendo meus slides no modo de apresentação na tela cheia, ou ele está com 2 slides ali? Porque Está eu com estou com 2 slides. dois monitores. Ah, deixa eu... Conseguiu ajustar aí? Vamos ver se atualizou, ainda não. Então eu vou tirar o outro monitor para facilitar. Acho que agora sim. Não. Ainda continua, Michele, assim, com os pequenos do lado esquerdo e um central menor. Deixa eu parar então de compartilhar aí. Agora sim. Ficou jóia. Já atualizou para vocês? Já sim. Tá? Uhum. Tá, então eu vou começar. Vou só tirar aqui essa barra aqui. Eu vou diminuir. Bom, então é um prazer, né, apresentar aqui um pouco do trabalho para vocês. A ideia é identificarmos possibilidades de colaborações. Antes de passar para essa fase mais de identificar essas possíveis colaborações, eu vou fazer uma breve contextualização do que vem acontecendo, né, das mudanças em termos de segurança. Segurança que eu falo aqui é mais segurança cibernética, segurança voltada a redes, né? E eu vou trazer essa perspectiva
dentro do contexto do que eu chamo da era da IoT, né, da internet das coisas. Dentro desse contexto, a gente sabe que existe uma tendência e mudanças que eu chamo de radicais na internet convencional. Até então, o que a gente tinha na internet, conhece, né, que também não faz tanto tempo assim que foi desenvolvida, mas o que a gente tinha eram dispositivos fixos, desktops, que para acessar a internet era muitas vezes através de cabos ou satélite, mas muito mais cabos, e a gente tinha uma estrutura muito bem definida, assim como o posicionamento desses dispositivos. À medida que a gente teve evoluções nas tecnologias de comunicação e também em todo o avanço da microeletrônica, né, que possibilitou a portabilidade dos dispositivos, em termos não apenas do tamanho desses dispositivos, mas também da comunicação ou da conectividade ficar em qualquer lugar, as coisas começaram a mudar de uma forma bem drástica, não apenas no acesso à internet em si, ou não apenas na internet em si, mas também, né, como a gente pode perceber, no nosso dia a dia e nas ações que nós fazemos no dia a dia. Então, nós podemos resumir essas mudanças, e ressaltando aqui os aspectos mais importantes, como a questão da ubiquidade, ou seja, você acessa a internet hoje praticamente em qualquer lugar, a qualquer momento. Você tem uma quantidade de dispositivos que eu coloquei aqui como dispositivos inteligentes, e esses dispositivos não são apenas mais desktops bem definidos, uma quantidade limitada que você consegue mapear. Claro, ainda é uma quantidade limitada, mas é uma quantidade muito maior de dispositivos, e esses dispositivos eles são diversos, são diferentes. Então eu coloquei aqui como exemplo o que pode estar conectado na internet, né? Uma televisão inteligente, um próprio celular, um tablet, um notebook, um relógio que seja inteligente, até esses óculos inteligentes. Então, vejam a diferença entre um supercomputador, um servidor extremamente potente, para um óculos inteligente como esse. Então, as capacidades em termos de memória, de processamento, enfim, recursos em geral, são bem diversos, são bem diferentes, e você não consegue mais tratar em termos de, aí já falando um pouco mais de segurança, você não consegue mais tratar esses elementos de uma forma só. Mas, ao mesmo tempo, eles estão todos conectados na internet e traz essas mudanças que vêm acontecendo na internet que nós estamos percebendo nos últimos tempos. O outro item é a quantidade de dados que esses dispositivos geram. Antes, né, os desktops, você tinha lá servidores bem localizados, posicionados, e eles, no fundo, os dados que eles geravam eram os dados de acesso, ou então de conexão naquela máquina. Hoje, a quantidade de dados que esses dispositivos que eu mostrei aqui, eles conseguem gerar em termos de coleta, é imenso. Você tem sensores nesses dispositivos que eles coletam informações de áudio, de poluição, da água, do nosso corpo, e tudo isso ele começa a ser direcionado para uma determinada infraestrutura de cloud, e esses dados em si eles precisam ser tratados. Então, hoje, em termos de evolução da internet, a gente tem como características principais ali e impulsionadoras dessa revolução a ubiquidade, a diversidade desses dispositivos e a geração desses dados, desse grande volume de dados. Alguns futurologistas, né, mais associados à tecnologia, eles consideram que logo nós vamos chegar nesse ponto aqui que está colocado como esse cérebro cheio de conexões, como eles chamam esse ponto aqui de singularidade, ou seja, o momento em que o humano, a inteligência humana, a inteligência criada pelo humano, ou seja, pela tecnologia, ela vai ultrapassar a capacidade de inteligência de toda a humanidade. Então, a gente não vai conseguir mais distinguir se uma determinada informação que você vê na internet, ela foi criada, de fato, por um humano ou por uma máquina, né? A gente já está indo nessa direção. E,
falando de internet das coisas, né, que tem toda essa conexão desses dispositivos em si, é fato, eles precisam se conectar, tem toda uma tecnologia de comunicação que oferece isso, mas e tem também todo um mercado que está disponível, que tem uma certa expectativa em termos de finanças, em termos de geração de renda, etc., né? A quantidade de dispositivos que você tem no mercado e as estatísticas, as previsões de quanto que vai crescer, né? Algumas estatísticas mostram ali que nós teremos até 2025 75 bilhões de dispositivos conectados e um mercado ali de mais de US$ 1 bilhão americanos até 2026. Mas o mais relevante disso tudo é que a gente precisa hoje começar a ver para uma outra direção, que é o que eu estou chamando aqui de internet de todas as coisas. E a principal diferença da internet das coisas que é tão comum hoje, ou que se tornou tão comum hoje, para a internet de todas as coisas, é que nós precisamos observar a ligação entre as pessoas, os processos, os dados e essa conexão mais técnica entre as coisas ou esses dispositivos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que nós precisamos começar a observar os nossos sistemas que estão associados à internet das coisas, não apenas nesse teor de conexão, de conectividade entre os dispositivos inteligentes, como são chamados, mas também observar de uma perspectiva, ou tentando associar as perspectivas das pessoas usando essas coisas, dos processos que relacionam essas pessoas aos dados que são gerados por essas coisas, por esses dispositivos, e a relação de fato com as coisas. Então a gente começa a perceber que esse sistema internet das coisas, ele começa a ultrapassar as barreiras apenas tecnológicas. A gente precisa envolver aqui também análises que associem as pessoas, ou seja, quem está usando esses dispositivos, as transações que ocorrem dentro desse sistema e os dados que são gerados. Então, eu estou reforçando isso porque as minhas pesquisas, elas começam a ir nessa direção de análise dos dados, de tentar identificar essas características, e é onde eu acho que talvez a gente consiga ter interações aqui dentro desse grupo. Aí também falando um pouco, né, do que a gente vê na literatura, que é considerado hoje que o dado é o novo óleo, né, fazendo uma associação com alguns anos passados. Só que o dado em si, ele não tem valor se você não fizer um processamento em cima dele e gerar uma inteligência, que seria, essa inteligência aí seria associada ao gás, né, a transformação do óleo em gás. E a gente precisa, da mesma forma como foi feito há algumas décadas passadas, onde a gente conseguia fazer esse processamento óleo, transformar em gás, a gente precisa agora trabalhar na transformação dos dados para a inteligência. Então, aqui algumas capas só ilustrativas dessa necessidade de transformação dos dados em inteligência. Um outro ponto importante que está... Daqui a pouco vocês vão entender a relação disso tudo com a segurança, mas é um outro ponto importante que influencia bastante hoje nos sistemas em termos de segurança, é o que é chamado de pensamento exponencial. Então, nós humanos somos condicionados e nós pensamos de forma linear. De uma forma bem simples, esse pensamento linear, ele a nossa capacidade de tentar predizer, né? Você tenta sempre dizer, olha, se eu fizer isso, depois isso, eu vou conseguir chegar nesse ponto. Então, a gente sempre tem uma visão linear. E a questão é que hoje, essa visão linear, ela não está, de fato, seguindo o que vem acontecendo e toda a evolução que vem acontecendo. Então, apesar da gente ter essa visão linear, muitas vezes o que acontece é que a gente espera um ponto futuro, que seria esse ponto aqui que eu estou mostrando, mas as coisas evoluem tão rápido e outros acontecimentos inesperados acontecem ali no meio do caminho, que você acaba nesse outro ponto, que é um ponto muito mais
modificado daquele teu pensamento inicial que você não conseguia prever, porque a gente tem essa limitação em termos de pensamento linear. E isso vem acontecendo muito com o avanço da tecnologia. Eu vou pegar o próprio exemplo do que a gente tem passado nesses últimos meses. Se vocês analisam como que as coisas estavam acontecendo antes da pandemia e agora com o fator pandemia, o que acelerou, o que mudou no nosso dia a dia, principalmente em termos de uso de tecnologia, vocês vão observar exatamente isso aqui, esse comportamento que está representado nessa imagem. Porque quem imagina que a gente estaria usando o Zoom, que estaria tão difundido o Zoom na sociedade, só como um exemplo bem simples, né? Fora outros exemplos, né? Crianças usando computador para assistir aula. A gente estava falando no início de ter que preparar as aulas para assistir aulas. Então, essa transformação, se a gente colocasse lá em janeiro de 2020, uma pessoa estava pensando ali de uma forma linear no que iria acontecer ao longo desse ano. Se a gente compara hoje toda a aceleração que aconteceu devido à pandemia, nós poderíamos considerar que hoje a gente está aqui, né? E não mais aqui como era esperado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, esse pensamento acelerado, essa evolução da tecnologia, ela tem um impacto direto também na segurança. Então, um exemplo dessa aceleração em termos de segurança foi o que aconteceu em 2016. Parece longe, mas vejam, lá em 2016 já aconteceu visivelmente indícios dessa aceleração em termos de ataques, em termos de segurança. Então, em 2016 aconteceu um ataque que gerou um ataque de negação de serviço, né? Para quem não conhece, um ataque de negação de serviço, os atacantes eles vão gerar uma grande carga de dados para um determinado alvo, um volume de tráfego de redes para um determinado alvo, e esse alvo, a intenção do atacante é fazer com que ele fique indisponível. Então, em geral, esse alvo ele é um servidor, vamos pegar como exemplo um servidor web, que tem lá uma determinada página, claro que isso é um exemplo bem simplório, mas tem uma determinada página, e o atacante ele vai gerar uma carga muito alta, ao mesmo tempo, simultânea, de diferentes pontos, para fazer com que essa página ela saia do ar. O servidor ele não consiga ter capacidade, ou seja, processamento, memória, recursos computacionais, que permita processar essas requisições e logo faz com que ele pare, ele trave. E aí isso faz com que a página saia do ar, porque o servidor ele não consegue mais processar aquelas requisições. E o que acontece? Esse tipo de ataque ele já acontecia há anos. A diferença principal para esse caso que eu estou colocando aqui para vocês, na verdade, são duas diferenças. Uma, foi a primeira vez na história que a gente viu o uso intensivo de dispositivos da internet das coisas para a geração dessa rede de soldados atacantes, vamos dizer assim, que é chamado de bots, ou seja, são dispositivos que foram infectados e eles são usados para que em um determinado momento o atacante diga, começa a gerar um tráfego e eles vão todos ao mesmo tempo gerar um tráfego um tráfego malicioso, no caso, contra um determinado alvo. E aqui foi a primeira vez que a gente teve, de fato, uma quantidade expressiva de dispositivos da IoT, ou seja, da internet das coisas, sendo usados como bots para a geração desse ataque. Então, esse foi um primeiro diferencial dos ataques do tipo DDoS que aconteciam no passado. E o segundo principal diferencial que nós tivemos nesse ataque foi o grande volume de tráfego que foi gerado contra o alvo. Então, foi um recorde em termos de geração de volume de tráfego malicioso num curto período de tempo. E isso nunca tinha acontecido antes. Então, esse ataque ele aconteceu e tirou toda essa parte aqui do Nordeste dos Estados Unidos, servidores
o servidor que foi atacado, ele oferecia serviços de nomes, né? Um serviço de tradução de nomes para IPs. Esse servidor, ele oferecia esse serviço de nomes para diferentes empresas muito importantes e muito utilizadas em todos os Estados Unidos e no Brasil também, como, por exemplo, o Spotify, o PlayStation. Então, essas empresas, elas perderam muito dinheiro, porque para gerenciar essa indisponibilidade do serviço levou horas. Então, só essa quantidade de tempo que esse serviço ficou fora do ar, os estragos, as perdas financeiras foram imensas para essas companhias, para essas empresas. Não só o Nordeste dos Estados Unidos ficou comprometido, mas também ali em toda a Califórnia, no Vale do Silício, um pouco em Seattle e ali na parte central, que são as partes mais, vamos dizer, mais comerciais e que, obviamente, são mais populosas, e essas pessoas utilizam esses serviços que eu mencionei associados a essa empresa que foi atacada. Então, aqui a gente vê um exemplo desse crescimento exponencial em termos de volume de tráfego que foi utilizado e quantidade de dispositivos que foram capturados para fazerem parte desse ataque que aconteceu em 2016. O mais engraçado disso tudo, e que também mostra o pensamento exponencial, aí, quando eu falo pensamento exponencial, aqui eu estou me referindo ao pensamento exponencial, principalmente do lado dos atacantes, né, porque esse é um ponto que a gente precisa melhorar em termos de pesquisa. Os pesquisadores têm que começar a pensar também de forma exponencial para poder tentar mitigar esses efeitos. Esse ataque aqui que eu mencionei aconteceu em outubro de 2016. Um mês depois, aconteceu um outro ataque, no mesmo estilo desse que eu mencionei, e a principal diferença entre um e outro foi que o tráfego malicioso gerado dobrou em menos de um mês. Então, o volume de tráfego que foi gerado no segundo ataque foi 100% maior do que o que tinha acontecido em outubro de 2016. Ou seja, quem que imaginaria, em termos de especialistas de segurança, que logo depois, um mês depois, iria ser possível criar um ataque que dobrasse o volume de tráfego? Porque essas empresas, uma forma que elas têm para conter é aumentar, obviamente, a capacidade dos servidores para poder amenizar esses efeitos aqui. Só que não dá para prever que o atacante vai conseguir, ou não dava, né? Os especialistas não conseguiam acompanhar esse pensamento exponencial dos atacantes para tentar imaginar que em um mês iria se dobrar o volume de tráfego malicioso que foi gerado antes. Então, esse é um ponto importante, né? E aí, um ponto essencial dentro da geração desse tipo específico de ataque são as botnets. Então, esse conjunto de dispositivos infectados, eles são controlados por atacantes, pessoas, mas também eles usam o que é chamado de bot master, ou seja, uma máquina que vai controlar todos os outros dispositivos que estão infectados. E esses dispositivos, eles ficam à mercê do atacante. Tudo que o atacante disser para eles fazerem, eles vão fazer. E essas máquinas, agora, como a gente tem a possibilidade desses dispositivos, porque esses dispositivos agora são dispositivos da IoT. Então, eles têm características, ou eles trazem, né, características a mais comparado a uma botnet convencional. E uma dessas características é exatamente o ponto que eu mencionei para vocês lá no início, que é uma vantagem da IoT, que seria a diversidade dos dispositivos, mas aqui, em termos de ataque, essa diversidade ela acaba sendo um problema. Por quê? Porque como a gente tem agora uma quantidade uma diversidade de dispositivos que estão sendo usados como bots, ou seja, como nós maliciosos, como os dispositivos maliciosos que vão gerar tráfego contra um determinado alvo, fica muito difícil de você usar as técnicas convencionais para poder detectar esses dispositivos.
Antes era fácil, porque você tinha lá, pensando na internet tradicional, você sabia, tinha desktops, todos eles tinham mais ou menos as mesmas quantidades de recursos, ou então você conseguia prever esses recursos. Logo, você conseguia fazer uma modelagem, tentar analisar o comportamento. Hoje, com essa diversidade de dispositivos, que pode ser um dispositivo infectado, pode ser desde um óculos inteligente até um supercomputador, como é que você consegue diferenciar ou consegue detectar esses ataques? Fica muito mais difícil fazer a detecção deles devido a essa diversidade. Um outro ponto é a quantidade, ou seja, essas botnets, elas conseguem fisgar, né, como eles colocam na literatura, uma quantidade muito maior de dispositivos, porque a gente tem uma tendência, como também eu mostrei no início para vocês, imagina, 75 bilhões de dispositivos até 2025, pensando do lado do atacante, vai estar disponível para eles usarem, ou pelo menos agariarem, infectarem dispositivos, para fazerem parte das suas botnets. É uma quantidade imensa de dispositivos que eles têm à disposição. E esses dispositivos, infelizmente, quando a gente fala de IoT, a segurança ela não é uma característica ou não é uma preocupação nata no projeto desses dispositivos. Então, eles vão ter vulnerabilidades, eles vão ter falhas que os atacantes utilizam exatamente essas vulnerabilidades para infectar esses dispositivos. Logo, eles têm uma quantidade muito maior de dispositivos disponíveis para fazer o ataque. Então, esse também é um outro problema em relação às botnets, né, móveis ou botnets agora geradas pela internet das coisas. Então, aqui só para vocês terem essa noção de importância desse tipo de ataque. Né? É claro que eu estou me restringindo aqui ao ataque de negação de serviço para não ficar uma apresentação muito longa, mas só pegando esse tipo de ataque vocês já podem perceber as mudanças e essas características novas da IoT, ou seja, o impacto, vendo de um lado negativo que essas características podem trazer e, obviamente, vantagens para os atacantes. Então, ali, ó, só como estatística, a gente tem, por dia, em torno de 3.700 ataques de negação de serviço no mundo inteiro. E essas perdas ali, elas são enormes, são na casa de milhões de dólares americanos por incidente, por ataque. Tá? Então, é um problema sério que a gente ainda não sabe. Claro, a gente já tem mecanismos de contenção, mas é necessário fazer mais pesquisa nesse sentido. E um último ponto que é importante, que diferencia as botnets tradicionais das botnets móveis, é a mobilidade desses dispositivos. Então, agora a gente tem dispositivos que são inteligentes, portáteis, e a gente consegue, a mobilidade desses dispositivos é muito maior do que o que a gente tinha antes. Então, aqui eu estou fazendo uma alusão a um estudo que menciona a infecção entre esses dispositivos, né? Porque, no fundo, esses dispositivos são infectados por vírus de computador, por spams, e essa infecção dos dispositivos pode acontecer pela comunicação direta entre eles, ou então quando eles estão na mesma rede. O comportamento que se vê disso é muito similar ao comportamento de epidemiologia que a gente está vendo acontecer com o próprio Covid. Então, essa infecção ali entre os dispositivos, uma vez que nós temos a mobilidade, ela é acelerada, porque você vai ter dispositivos sendo movidos de um ponto para outro e acelera cada vez mais a infecção entre eles. E essa infecção faz com que você consiga, ou no caso o atacante consiga gerar a botnet de uma forma muito mais rápida. Então, acelera o potencial ali dos atacantes. Bom, então toda a pesquisa que eu vou mencionar dentro do nosso grupo, nós trabalhamos, né, dentro dessas 3 linhas de defesa. Uma linha de defesa chamada mais de prevenção, que aí entra firewall, criptografia, certificados digitais, VPN, controle de acesso.
Tem uma outra linha que a gente chama de uma linha mais de defesa reativa, ou seja, eu vou tentar detectar o ataque, mas ele já está acontecendo, então eu sei que ele está acontecendo, eu vou tentar identificar para poder tomar alguma ação e mitigar esse ataque, ou então bloquear esse ataque que vem acontecendo. Seria uma linha mais reativa. E uma última linha seria uma linha mais de tolerância, ou seja, você precisa tolerar aquele ataque até você conseguir uma forma de bloquear o que vem acontecendo. Então, essas são as 3 linhas principais que a gente trabalha dentro do grupo. E, recentemente, um outro enfoque que nós estamos dando é a linha de predição. Então, a gente, dentro desse viés de prevenção, apesar de colocarmos meios, né, tradicionais, como criptografia, autenticação e controle de acesso, para bloquear os ataques, ou na tentativa de bloquear os ataques, nós também começamos a trabalhar num viés de predizer esses ataques, para antecipar o uso desses mecanismos mais tradicionais. E aí, para essa predição, eu vou... Daqui a pouco eu volto aqui nesse slide que eu passei, mas para essa linha de predição, nós criamos, né, todo um modelo matemático que nos orientou versus essa questão da predição. Então, esse slide que eu estou mostrando agora, tem até uma referência aqui depois, se vocês tiverem interesse, é um modelo matemático tentando explicar as dinâmicas dessas botnets móveis, que foram essas que eu acabei de explicar para vocês, com as características de diversidade dos dispositivos, a mobilidade dos dispositivos e a quantidade maior que nós temos. Então, nesse modelo matemático, a gente tentou identificar, né, quais são os limites, qual é a influência que essas características, e principalmente no caso aqui, a mobilidade, ela traz para o ataque. Um ataque aí no caso de negação de serviço. Então, com base nas interações e na modelagem dessas interações dos dispositivos, nós identificamos o seguinte, ó, para o ataque de negação de serviço, a gente dividiu os efeitos dele em 3 principais níveis. Um nível que seria esse nível aqui, que seria considerado o nível normal. Um nível que eu estou apontando aqui como nível 1, ou ponto 1, que seria uma situação onde você tem o sistema que está ocupado, ou seja, ele começa a ficar sobrecarregado com as requisições lá do ataque, mas ele ainda consegue trabalhar. Ele não está ele não está paralisado, ele não está totalmente com os seus recursos esgotados devido ao ataque. E nesse nível 2, aqui já o alvo ele está totalmente paralisado, ele não consegue mais responder nada, simplesmente nada. Qual foi o nosso resultado aqui que é inovador para esse tipo de análise que nós fizemos? O que a gente identificou é que dentro de uma escala de tempo, isso tudo a partir do nosso modelo matemático, dentro de uma escala de tempo, a transição entre esse ponto, que está aqui nessa área branca, para esse ponto 1, quando a gente compara o tempo de transição, dessa transição, com essa outra transição, do 1 para o 2, essa escala de 1 para o 2 é muito menor do que a escala desse ponto na área branca para o ponto na área 1. Por que isso foi relevante para a literatura? Pelo seguinte, olha, quando a maioria dos trabalhos na literatura, eles tratam e tentam identificar o ataque quando eles já estão acontecendo. Ou seja, eles tentam detectar o ataque aqui. O problema é que o nosso modelo está mostrando que se a gente trabalha com o ataque aqui, a passagem desse nível 1 para o nível 2, e nesse nível 2 a gente não consegue fazer mais nada, não adianta mais você usar criptografia, não adianta mais você usar sistema de mitigação, não adianta mais nada, porque o servidor não consegue mais responder nada, ele não tem mais recurso
não tem mais recurso computacional, não tem mais memória, ele não tem mais nada. Então, você não consegue fazer absolutamente nada quando o sistema chega nesse nível 2. A questão é que a maioria dos trabalhos da literatura tratam o ataque quando está aqui. Só que essa passagem, como eu falei, de um 1 para o 2 é muito rápida. Então, não dá tempo, de fato, de você agir se você continuar tentando detectar e identificar o ataque nessa linha. Então, o nosso resultado, ele mostra que a gente precisa trabalhar aqui. E é por isso que eu mencionei para vocês que a gente começou a ter esse direcionamento para predição do ataque. Porque quando a gente trabalha nesse nível aqui, o sistema está considerado normal. Você não consegue, de fato, ver as ações que o atacante esteja fazendo para gerar ou para chegar nesse nível de ocupado aqui do sistema. Então, em termos de números, só para fechar essa explicação, vamos supor que a passagem daqui para cá leve 80 unidades de tempo, ou 100 unidades de tempo. A passagem do 1 para o 2 leva 1 unidade de tempo. Então, a diferença de escala de um para o outro é muito grande. Então, você tem que trabalhar nesse ponto aqui, que seria exatamente aquele ponto da predição que eu mostrei para vocês. Nessa direção, a gente começou também a aplicar o que são chamados de sinais antecipados, né? Antecipação dos sinais. E aqui nesse nível, nós aplicamos toda a teoria de metaestabilidade, que aí tem associação com um pouco com o que alguns de vocês estejam trabalhando, né? Essa teoria de metaestabilidade, ela mostra esses níveis a gente usou basicamente 2 metaestados, que seriam 2 estados, um considerado um estado normal e um outro estado que o sistema iria passar e ele vai chegar numa certa estabilidade quando ele conseguir passar por o que é chamado de uma situação de transição. Essa teoria ela é bastante aplicada lá no nível de circuitos lógicos, onde você tem, para diferenciar a voltagem ou a faixa de voltagem do zero, do bit 0 e do nível 1, no fundo, esses dois bits eles são considerados metaestados. E para a passagem do nível 0 para o nível 1, você tem um fator de transição, você tem algo que faz com que mude esse metaestado 0 para o metaestado 1. E você só pode atuar de fato quando, isso dentro dos circuitos lógicos, ou seja, só pode usar esses valores, desses bits, quando você tem esses metaestados de fato, ou seja, quando os valores que estão ali, eles estão estabilizados, senão você vai ter um resultado errado no final. Então, essa teoria, nós aplicamos aqui dentro do que a gente está tratando, e nós também consideramos esses 2 metaestados. Então, são metaestados que o sistema pode estar. Então, se a gente considerar esses níveis aqui que eu mostrei para vocês antes, eu poderia considerar essa parte branca como um metaestado, esse outro nível aqui, que seria aqui, eu coloquei como ocupado, que seria um outro metaestado, e aqui como um outro metaestado. Então, aqui a gente teria 3 metaestados. Então, o que eu quero, mais uma vez, a gente está focando em trabalhar nesse nível branco. Então, esses 2 metaestados que eu estou mostrando para vocês, esse aqui e esse aqui, vamos supor que sejam esse nível branco e esse nível ocupado, porque eu quero saber o que leva um sistema a sair desse nível branco e ir para esse nível rachurado aqui. No meio, entre um e outro, eu tenho uma barreira, que ele causa uma certa resistência. Então, se a gente pensar aqui, nesse estado como sendo um sistema que está normal, mas ele começa a receber algumas requisições que são requisições maliciosas, em algum momento, essa barreira o sistema vai conseguir passar essa barreira e vai, então, para o outro estado, que seria o estado ocupado. Tá? Então, a gente trabalhou com essas ideias, aplicou
toda uma literatura que existe, onde associada, né, nós fizemos essa associação ali com esses dois estados, analisando os dados de tráfegos de rede normal. Esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês são da CAIDA, do Centro de Análise de Dados dos Estados Unidos. Nós pegamos como base o tamanho dos pacotes de rede. E o que nós identificamos é que, por exemplo, numa situação como essa, de um meta-estado, ou seja, aqui nesse estado aqui branco, a gente começou a observar indícios dos atacantes. Então, aqui são aumentos do tamanho do pacote, que é uma das características que esse ataque atua. E nessa situação aqui do lado, a gente está vendo claramente um aumento e uma estabilidade no tamanho do pacote superior, no tamanho máximo do pacote. Então, aqui o atacante está usando o tamanho máximo do pacote. Essa é uma característica do ataque de negação de serviço, porque ele quer, o objetivo, lembrando, ele quer sobrecarregar memória, processamento e largura de banda do alvo. Então, para fazer isso, ele vai utilizar o máximo que ele pode de pacotes, né? Para quem é da área de rede sabe que você tem o tamanho do pacote, e esse tamanho do pacote ele vai levar mais tempo para ser transmitido, ele vai levar mais tempo para ser processado. Então, o atacante ele atua nesse parâmetro do pacote, da unidade básica de transmissão dos dados, porque ele quer exatamente sobrecarregar largura de banda, processamento e memória. E quanto maior esse tamanho do pacote, mais difícil vai ser para processá-los pelo alvo do ataque. Então, aqui a gente vê claramente essa característica quando o ataque começa, né? A gente sabia exatamente quando o ataque começava, nós plotamos esse gráfico para ver a diferença aqui entre uma situação sem ataque e uma situação com ataque. Nesse ponto, a gente consegue ver claramente a transição de um para o outro. Essa situação da esquerda é uma situação antes do ataque, que não estava... Foi antes do momento que, na documentação dos dados que nós usamos, indicava o início do ataque. Entretanto, o que nos surpreendeu é que a gente já começou a ver indícios aqui, ou seja, sinais do ataque, ou seja, como se eles estivessem se preparando para chegar nesse nível aqui. Então, com base nessas observações que nós fizemos, nós usamos alguns indicadores dessa teoria de metaestabilidade. São 4 indicadores, são métricas estatísticas, tá? Um é o coeficiente de variação, e aí nós percebemos claramente uma situação, né? Nós comparamos aqui uma situação quando não tinha ataque iminente e quando tinha ataque iminente. Então, vocês podem ver o comportamento desse coeficiente de variação em cada um desses casos. A autocorrelação, então aqui também vocês conseguem perceber claramente, os valores absolutos não são tão relevantes para a gente, claro que eles têm relevância, mas o que é mais importante para a gente é esse comportamento, né? Esse padrão do que vem acontecendo em cada um desses indicadores estatísticos. O skewness também vocês conseguem perceber, e o mais importante de todos esses indicadores é a taxa de retorno. O que indica essa taxa de retorno? Essa barreira que eu mencionei aqui para vocês, ela é mensurada, o nível dela, se ela está alta ou baixa, ela é mensurada pelo nível de retorno, pela taxa de retorno. Essa barreira é como se fosse uma resistência. Quão forte o sistema está de passar de um estado de um meta-estado para o outro. Então, quanto mais alta essa barreira, melhor, porque mostra que o sistema está resistente a mudar de meta-estado, que seria uma situação interessante para o sistema que viria a sofrer um ataque, né? Porque você não quer que ele passe de um meta-estado para o outro. Então, você gostaria que essa taxa, essa barreira, ela esteja alta. Tá? Então, aqui a gente vê, quanto mais alta é essa barreira, é melhor para o sistema. E aqui a gente também percebe que essa barreira, ou seja, essa taxa de retorno, ela vai reduzindo na iminência de um ataque. Então, nós aplicamos essa teoria e começamos a investigar
esses sinais para tentar predizer os ataques de negação de serviço antes que eles, de fato, façam com que o sistema chegue no nível, né, no nível ocupado e, de preferência, obviamente, antes que eles cheguem no nível super ocupados, extremamente com seus recursos exauridos. O outro ponto que nós também trabalhamos é a detecção dessas botnets. E aqui a gente usou toda uma teoria que vem lá de processamento de sinais, aplicados em grafos. Então, depois a gente pode entrar mais na discussão, mas ele vai na direção de tentar classificar os dados e encontrar interações entre os dispositivos, as estruturas, né? Correlações entre as estruturas. Aqui a ideia é você, a partir dos dados da rede, identificar relações entre os dispositivos que forem identificados nessa rede a partir do tráfego dela e conseguir mensurar as influências que um nó está gerando sobre o outro. A gente sabe que dentro de uma botnet existe o botmaster. Então, a expectativa é de que esse botmaster ele tenha uma grande influência sobre todos os demais nós que eu tenho nessa rede, porque ele está mandando comandos para os bots. Então, ele quem está dizendo para o bot quando que ele tem que começar a gerar tráfego ou não. Então, com base nessa premissa, a gente aplicou toda essa teoria para tentar identificar essas estruturas que seriam mapeadas em grafos e também mensurar as influências e as correlações entre esses dispositivos. Então, aqui vocês estão vendo grafos que foram gerados a partir de dados, também os dados, na verdade, esses dados aqui que vocês estão vendo são os dados de uma outra universidade, que ofereceu dados de tráfego de rede também. Essa é a universidade na República Tcheca. E esse aqui são dados de ataque de negação de serviço. Então, vocês podem, a saída aqui desse estudo são exatamente esses grafos aqui que vocês estão vendo. Cada um desses grafos aqui são nós, identificados a partir do tráfego da rede. E nós conseguimos, a partir da documentação, nós sabíamos que esse nó verde, era o alvo, né, com a informação do endereço IP dele. E nós conseguimos, a partir da análise, identificar que esses nós aqui em vermelho, eles eram bots, ou seja, eram nós infectados que estavam gerando o ataque de negação de serviço. Essa situação da esquerda, ela é uma situação que nós não usamos nenhum limiar. Nós deixamos todo o algoritmo executar e ele identificar essas interações entre os nós e o nível de relação, porque vocês estão vendo aqui que cada aresta aqui também tem, a gente tentou representar a partir da espessura dos enlaces, né, das arestas, para mostrar qual que era o nível de relação ou de influência entre um nó e outro. Mas aqui a gente não usou nenhum limiar para delimitar a quantidade de nós que nós gostaríamos de analisar. Já no lado da direita, nós usamos um certo limiar. Então, por exemplo, a gente quer saber quais são os 25% dos nós que são mais influentes dentro dessa rede, dessa captura de tráfego de rede. Então, aqui ele conseguiu identificar e mostrar a partir desse nó. Obviamente fica mais fácil de ver, porque você tem menos arestas aqui. Aqui um outro exemplo, né? Essa base de dados ela oferece vários cenários. No caso, ela oferece 13 cenários, nós usamos 2 deles, porque esses 2 são os que tratam ataques de negação de serviço e botnets. Então, aqui também é um cenário menor, e a gente consegue também identificar esses bots, né, que fazem parte da captura desses dados de rede, e também quem é o alvo. O alvo é fácil de identificar, porque a gente sabe quem é o servidor que está sendo atacado. E aqui uma situação do lado direito, uma situação com limiar. Então, assim, isso é um pouco do que a gente vem fazendo, aplicando, né, toda essas teorias matemáticas, algumas de física,
algumas da parte de classificação dos dados. Isso é o que a gente vem fazendo. Quando a gente começou a montar esse modelo matemático que eu mostrei para vocês lá da identificação das faixas, né? Esse daqui deixa eu voltar um pouco para ficar mais fácil. Quando nós começamos a montar esse modelo específico, eu comecei a estudar toda a parte da teoria de sistemas dinâmicos, porque um pouco do que tem suporte aqui é a teoria de sistemas dinâmicos. Então, eu percebi que para essa questão de predição existe, né, toda uma relação e toda uma conversa que a gente pode trabalhar junto e talvez desenvolver para aplicar nesse contexto que eu venho mencionando aqui para vocês. Mas esse é um pouco do que a gente vem fazendo nessa direção. Tem outros trabalhos que a gente trata mais com autenticação, mais com aplicação de criptografia, também para a internet das coisas. O professor Aldo, que está aqui na chamada, também trata com a parte de detecção de ataques na IoT e também com redes de veículos não tripulados, que aí já seriam as vans, que também depois ele pode falar um pouco mais. Então, aqui só como exemplo. Eu agradeço a atenção de vocês. Se tiverem dúvidas também, a gente pode conversar por agora, né, nessa fase de discussão, ou mandar um e-mail para mim, então fiquem à vontade. Agradeço, Erivelto. Acho que até falei demais, né? Nossa, Michele, muito bacana, viu? A gente realmente tem muitas possibilidades assim. Eu acho que nosso grupo não é muito grande. Nós podemos, assim, com liberdade, já passar a palavra para quem quiser fazer as perguntas. E se for tendo, né, um número maior de pessoas, as pessoas, por favor, vão dizendo um interesse aqui no chat que está querendo fazer uma pergunta, que eu vou organizando, né, a sequência. Por favor, fique à vontade. Michele, eu já vou começar aqui. Eu já tive curiosidade, eu já baixei o seu artigo que você indicou, e lá você usa também para alegria, né, minha e de também alguns colegas, você usa um modelo epidemiológico SI, né? E a gente também tem trabalhado, né, a gente tem um pouquinho assim de experiência assim, nessa parte de estar trabalhando com esses modelos. Então, olhar realmente para a interação das coisas e como que realmente, né, as coisas elas interagem. Uma das coisas que a gente tenta, se no caso, pensar como atuar nesse sistema. E uma das coisas que a gente faz, tanto em rede quanto em indivíduos, é o isolamento, que não por coincidência é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, você já viu alguma coisa, por exemplo, da possibilidade de conseguir identificar dispositivos, né, infectados, e à medida que eles forem crescendo, ou seja, à medida que a taxa de reprodução ela começar a ultrapassar de 1, que é exatamente um sintoma daquele fenômeno exponencial que você está trabalhando, começar a pensar de maneira preventiva, a isolar a rede, para que essa coisa não possa crescer. Eu acho que essa é uma excelente ideia. Nós não... nesse modelo, a nossa preocupação maior era ver o impacto da mobilidade e da chegada desses níveis de saturação. Tá? Nós não tivemos essa preocupação que você está tendo, mas eu acho que agrega muito dentro do que já foi feito. Entendi. Porque, por exemplo, uma das coisas e a gente já conhecendo a rede, há vários indicadores da rede, como aqueles nós que estão com o maior número de clusters, aqueles nós que têm o maior fluxo de passagem, que você pode ter uma inteligência de sequencial para poder ir desconectando a rede e monitorando, de maneira tal, olha, eu estou conseguindo sair com o meu patamar para uma situação mais estável, então eu faço uma inserção um pouco menor. E isso, para nós da engenharia elétrica,
é algo muito interessante, porque nós já fazemos isso, né? Quer dizer, e aí até não teve hoje aqui, mas, por exemplo, o professor Wesley, que é um colega também que trabalha com o professor Márcio Lacerda, ele tem muita experiência em realmente fazer ações no sistema elétrico de potência para evitar blackout. Uhum. Então, você vai isolando a rede, você vai cortando pedaços da rede de maneira sequencial para tentar manter o equilíbrio e evitar realmente uma propagação de um defeito, que no nosso caso aí seria essa contaminação. E esse é um tipo de coisa que eu acho que dá aí para fazer aí bem bacana, principalmente assim, você está trabalhando lá com o modelo SI, e é uma realidade que ela é muito interessante, porque na epidemia que nós estamos vivendo, o infectado, ele pode se tornar recuperado, que não é tanto o caso esperado, né? Ele Uhum. continua infectado até que a gente tenha uma ação. Então, é bem bacana. Mas, ok, se alguém... Uma coisa que, né, acabou ficando como plano, que talvez aí vocês também tenham essa expertise e a gente consiga trabalhar juntos, seria exatamente em tentar integrar essa visão. Porque, assim, ó, uma coisa que eu vejo nos modelos é, tá bom, eles usam o SI lá, os modelos de epidemiologia, mas eles aplicam, né, no lado mais técnico, mais tecnológico do sistema. Ou seja, eles tentam adaptar a situação mais humana, né, da população para uma situação tecnológica. Só que, como eu mencionei na minha apresentação, as coisas hoje, com a internet de todas as coisas, essa visão do humano com os dispositivos, elas ficam meio sendo uma única entidade ali. Você pode aproveitar esses modelos que vêm sendo, que já são estudados há anos, mas, como você mencionou, o SI, e tentar integrar eles não como uma tecnologia, mas ter essas duas perspectivas juntas, que não é feito. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas muitas vezes a visão que é passada é tentar adaptar esses modelos para o sistema tecnológico. E o que eu quero dizer é que você talvez não tenha só que adaptar, você tem que utilizar o modelo tal como ele é aplicado para os humanos e também ter essa visão tecnológica, ou seja, tentar integrar as duas coisas. Muito bacana. Ok, o professor Carlos aí tá aí também querendo compartilhar essa experiência. Por favor, Carlos. Muito obrigado, Michele. A sua apresentação foi muito boa, gostei muito. Eu tinha algumas dúvidas. Quando você mostrou aquele slide da diferença dos pacotes e do ataque, isso estava, acho que, perto lá do slide 26. Você tem como colocar ele de novo, por favor? Vinte e cinco, talvez? É, esse daí, exatamente esse. Ah, uma coisa que é interessante, já teve ataque tipo DDoS partindo do Brasil para os Estados Unidos, tá? E que depois o pessoal O Brasil informou aqui para as o empresas. Brasil é um dos cinco um dos cinco principais países geradores de ataques, né? Ou seja, a É. gente tem uma fraqueza de tratar as vulnerabilidades dos nossos dispositivos e das nossas redes. Quando você esse tamanho do pacote aqui, que ele está no nível baixo e os pacotes ficam, quando tem ataque, eles ficam maiores. É, é comum isso? Nesse tipo Já de, teve outras. nesse tipo de ataque, sim. Essa é uma característica que esse ataque usa. É uma das principais, inclusive. A outra característica mais usual para esse ataque é a frequência dos pacotes. Então, você aumenta a quantidade
de pacotes por segundo que é transmitida e o tamanho do pacote. São as duas principais características desse tipo de ataque de negação de serviço. Entendi. É que, par de anos atrás, eu já trabalhei com a parte de contramedida eletrônica e uma das coisas que era trabalhado, né, a questão dessa forma de ataque, primeiro, aumentar o nível de ruído. Para não ter... para a pessoa não conseguir encontrar esses pontos de operação e sempre fazer essas transições suaves. Então, se a pessoa estiver atacando e mudar essa estratégia, como ruído aleatório ou ruído colorido, que seja, e aumentar o tamanho dos pacotes lentamente, provavelmente seus algoritmos não vão conseguir detectar isso. O que você acha? Eu não sei dizer se eles vão detectar ou não, porque a gente acabou não testando esses casos. Existem formas bem sofisticadas desses ataques de negação de serviço, né? Inclusive, seria uma vertente, uma variação que é colocada na literatura, que são esses que você está mencionando, que os atacantes eles tentam esconder os traços dele. Agora, o que é mais interessante é que esses ataques que eu mostrei no início, né, como exemplo, que aconteceram agora recente e outros que vêm acontecendo, que são ataques de negação de serviço, eles não fazem essas técnicas sofisticadas. Eles atuam realmente em tentar agariar esses dispositivos infectados de forma silenciosa, vamos dizer, e num determinado momento todos começam a atacar ao mesmo tempo. E eles usam essas estratégias assim, bem básicas, bem inocentes, vamos dizer, que seriam facilmente detectados, porque o problema em si não é detectar. O problema é que a sobrecarga ela é tão forte que você não consegue fazer mais nada de uma forma rápida. Entendi. Mas uma estratégia que, por exemplo, as pessoas costumam usar é ter sempre duas metodologias. Uma comum, que é facilmente tratada, né? E outra bem sofisticada. Inclusive, por isso que a gente usa essas 3 linhas de defesa. Entendi. Resumindo, seria isso que você está falando, né? De tentar integrar técnicas diferentes para poder aquela situação que uma técnica não pegou, a outra conseguir pegar. Interessante. Lá no slide 28, vocês colocaram essa parte de causal graphs. O que vocês andaram fazendo com isso? Essa foi uma técnica criada lá na Universidade Carnegie Mellon, onde os pesquisadores eles partem de toda a teoria de processamento de sinais e aplicam isso nos dados. A ideia aqui do que eles chamaram de processo de grafos causais é que eles geram esses grafos, né, que eu acabei de mencionar aqui, geram esses grafos e eles tentam mensurar a relação entre esses dispositivos. As relações aqui, nesse caso da nossa aplicação, do nosso uso, foi a correlação entre esses dispositivos. E essa parte do trabalho foi feita exatamente quando eu estava lá no meu sabático, né, que nós usamos esse conhecimento deles para esse caso específico de detecção de botnets. Não entendi. Mas, no caso, você está associando, então, com medidas de correlação, né? São medidas de correlações e influência de um nó para outro, mas basicamente correlação é o que é aplicado aqui. Entendi. É que a gente trabalha exatamente nessa linha, né? Uhum. Parte de processamento de sinais e grafos causais, né? Uhum. Foi disso até que eu dei uma palestra lá no grupo lá do Erivelto, que a gente trabalha muito. E nós desenvolvemos um modelo
modelo probabilístico, que não tem aplicação nenhuma para isso, tá? Nós rastreamos abelhas. Uhum. E o problema da abelha é que é um monte de abelha. E a gente desenvolveu um algoritmo de rastreamento probabilístico para indicar a movimentação. Legal. E a gente conseguia dizer qual era a direção que ela estava indo, a gente conseguia fazer um monte responder um monte de perguntas, a gente conseguia diferenciar os comportamentos. Você Esse tem trabalho está como... em avaliação. Ah, tá. Você não tem como dar uma olhada? A gente ainda não publicou. Mas a gente usou um modelo de inferência bayesiano, usando um modelo até relativamente simples, e foi bem rápido. A gente conseguiu um bom resultado monitorando uma quantidade grande de animais. E a gente conseguia levantar exatamente essas características probabilísticas. E quais dados vocês usavam dos animais? A gente pegava vídeo o vídeo que era gravado, né, da colmeia, e a gente estava muito preocupado de analisar animais que estavam contaminados. Uhum. Mas é engraçado que o algoritmo ele se mostrou sofisticado, rápido, e a gente conseguia monitorar um monte de animais. Eventualmente, pode ser que dê para monitorar esse tipo de situação. É bem Se você tiver interessante. alguma referência que possa passar, eu posso dar uma olhada nele, ver se Sim. a gente consegue fazer algo. Não, legal. Não, bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Carlos. Obrigado, hein? Obrigado, Carlos. Então, agora, vamos passar. Nós temos mais 2 inscritos aqui, né? O professor Gustavo, o professor Janier depois. Então, por favor, né, Gustavo, pode fazer sua pergunta. Michele, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, parabéns pela sua palestra. Achei bem interessante, bastante didático. E, na verdade, eu vou fazer mais uma curiosidade, porque, para mim, eu tô agora entrando no grupo, então, como eu estou mais na parte teórica, para mim, eu vou começando a associar as coisas, né? No meu doutorado, eu estudei codificação de redes, só que eu estudei do ponto de vista teórico mesmo, mais da matemática da coisa. Isso teria conexão, não sei se você já ouviu falar, com esses problemas que você lida? Porque eu lembro que a gente falava muito de taxa de transferência, eficiência, resiliência. Quando você fala codificação, codificação de dados nos sinais ou algum outro tipo de codificação? Codificação acho que da informação transferida mesmo, dos dados Ah. transferidos. Essa parte, ela está um nível abaixo do que a gente vem trabalhando aqui, né? A gente parte do princípio, quando eu falo lá, por exemplo, o pacote, na verdade o pacote já, os dados codificados, né, e estão sendo transmitidos no meio. Então, essa parte da codificação, ela já aconteceu lá na placa de rede para poder enviar esses dados ali pelo meio de comunicação. Então, a gente está trabalhando no nível após essa codificação. Certo, mas nesse sentido, é possível, porque aí vocês também lidam, quando você colocou lá naqueles esquemas, tem a questão da criptografia, por exemplo. Tem alguma relação de eu criptografar esses pacotes de alguma forma para evitar esses problemas que vocês trabalham sobre? Para esse problema específico do ataque de negação de serviço, não, porque ele trabalha nesse nível mais acima. Nós temos alguns trabalhos que fazem essa codificação mudando qual é o tipo de sinal que eu uso e como que eu vou usar isso para criar esse segredo, né, que seria a base da criptografia. Então, nós temos alguns trabalhos nessa vertente, mas não são associados especificamente a esse ataque que eu apresentei hoje, que é o ataque de negação de serviço. Ah, claro, tá, beleza. E aí, quando você fala em codificar, você está falando em trabalhar com vetores e matrizes? Quando eu falo em codificar, seria como é que você vai pegar, transformar esse dado, ou um dado analógico ou digital,
e de fazer com que ele seja colocado nos sinais, que seriam sinais analógicos ou digitais também. Mas aqui digital, obviamente, né? Ah, tá. Beleza, beleza. Então, mais uma vez, parabéns, viu, Michele? Obrigado. Obrigada, Gustavo. Oi, Michel, obrigado. Agora vamos passar para o Janier e depois tem mais o David, ou Davi, desculpe se eu não pronunciei corretamente. E aí, se tiver mais alguém, por favor, faça as inscrições para a gente já caminhar para o término aí do nosso seminário aí às 12 horas, tá? Então, por favor, Janier. Tá bom, obrigado. Michele, muito obrigado. Uma palestra muito interessante. Fiquei emocionado com tanta informação que eu recebi, agradeço. E justamente estou com várias perguntas. Não sou muito conhecedor da área, então talvez algumas coisas possam ser muito simples, mas gostaria de saber exatamente sobre aquelas. Você mostrou justamente uma das coisas que eu estou querendo saber. Aquelas barreiras que você está falando, naquele gráfico onde você tem as duas sistemas de metastabilidade. Essas barreiras, elas são adaptáveis, são móveis, vocês podem crescer elas? Sim, na verdade, elas não são definidas pelo usuário do sistema. Você não define elas. É um conceito um pouco abstrato no sentido de que é o nível que faz com que o teu sistema ele continue numa estabilidade ou ele mude da situação. Uhum. Saia Então, dele, assim, né? saia dele. Eu consiga... Então, assim, quanto menor... Você estava perguntando se essa barreira ela muda. Sim, porque, assim, quando o sistema está no ponto de mudar de um meta-estado para o outro, essa barreira ela vai ficar praticamente inexistente, porque ela não vai ocasionar nenhuma resistência ou pouca resistência para ocorrer a mudança, a transição de estado. Okay. O que acontece na literatura, né, embasado de novo na teoria da metaestabilidade, é que você consegue medir o nível dela, ou seja, eles criaram um indicador que mede esse nível da barreira, que é aquela métrica da taxa de retorno, para saber quanto está o nível dessa barreira, se está alto, se está baixo, é mais nesse sentido. Mas até dizer se está alto ou está baixo, depende muito do sistema. Ô Michel, permita uma contribuição nessa parte também, que eu acho que é muito interessante a sua pergunta, porque a gente tem um aluno, eu estou com um aluno agora de mestrado, de doutorado, na verdade, que a gente está estudando o efeito da topologia da rede no espalhamento de doença. Uhum. Então, essas barreiras, de uma certa forma, pode estar envolvida até com a própria topologia da rede. Só que agora, como os dispositivos estão móveis e depende do comportamento humano e a interação é muito grande, esse negócio ele cresce de maneira assombrosa nesse sentido. Então, a gente atuar no sistema passa também, como o Michel falou, a interagir até também com o comportamento do ser humano. E aí é onde entra a questão que eu mencionei, né, dos sistemas dinâmicos, envolvendo o que você perguntou, porque isso tudo, a cada segundo, tá sendo atualizado, né? São níveis muito sensíveis. Então, como é que você vai estudar isso? Você tem que usar teorias que envolvam essa dinamicidade, que consigam perceber ou representar essa dinamicidade. Isso. A verdade é que eu estou justamente nessa mesma ideia. O que eu estou vendo do lado de processadores, né? Ou seja, já ir diretamente para hardware. Os processadores agora em dia eles estão cada vez com mais núcleos, né? Então nós temos uma rede interna também. E se de alguma forma as nossas memórias são expostas, muitas das memórias são compartilhadas por esses processadores em alguns níveis. Uhum. Então, se a gente conseguir isolar e adaptar de alguma forma uma barreira, ou seja, poder estender a barreira para reter o tráfego, mas produzir
digamos, aumentar o processamento interno, reter o tráfego e poder aliviar, e depois permitir a entrada de novo, assim, a gente teria uma barreira adaptável também. Uhum. Então, assim, eu não sei se talvez é viável, se já tem muito trabalho sobre isso, mas eu fico pensando sobre isso, porque nós estamos justamente num trabalho agora. Foi engraçado que ontem foi que eu estava conversando com o meu colega lá, que está na AMD, e aí a gente estava justamente discutindo sobre essa forma de adaptar o nosso hardware para poder assim, realmente se adaptar, né, a essas novas exigências e como poder permitir que essa adaptação seja segura. Me explico. Imagina você ter, por exemplo, uma casa com quatro quartos agora, mas por um momento você só quer 3 quartos e quer um espaço de uma sala maior. Né? Então, isso já existe, mas como fazer isso tornar viável de forma segura? Uhum. Que está sendo exigido agora nos servidores, em termos de hardware. Então, assim, tem várias coisas aí que eu estou vendo que realmente talvez dá uma luz para tentar procurar como funcionar essas informações, né, da sua área com a nossa, e tentar encaixar num projeto que possa ter sentido. Isso aí que você falou, Geni, até tive uma outra ideia aqui, né? Imagina porque assim, uma situação de ataque, você precisa muitas vezes aumentar a capacidade de memória e de processamento do servidor que está sendo atacado. Então, isso que você coloca de tentar ajustar, você percebe ou tem algum indício de que pode estar começando um ataque, você já começa a ajustar a memória. Você já começa a ajustar ali o processamento. Então, você começa a configurar, ou autoconfigurar, né? Porque não dá para o administrador fazer isso, tem que ser automático. Começa a autoajustar ali, o sistema se autoajusta para poder ter mais quarto, ou então ter a sala aí que você falou maior, que seria o processamento maior que você teria para aguentar esse volume de tráfego que está vindo para ele. Isso, mas ao mesmo tempo ele precisa estar ciente de que já é um ataque, em algum ponto Sim. passa do limite e ele tem que se bloquear. Isso. Então, conseguir, assim, realizar todas as operações solicitadas e depois rejeitando de alguma forma, né? Mas ele não vai ficar parado, ele não vai, assim, vai ser muito menor o tempo que ele vai ficar indisponível do que o tempo que talvez ele assim fica só rejeitando alguma outra informação. Então, eu acho que essa barreira, se ela poderia ser adaptável tanto em software quanto em hardware, seria interessante. Mas, como falei, não sou conhecedor da área, então não sei se isso já está muito trabalhado ou não, mas vou procurar saber. Do que eu conheço, acho que seria uma boa oportunidade em linha de pesquisa nesse sentido. Juntar esforços nesse sentido seria interessante. Eu gostaria de dizer também que eu concordo, né? E um ponto interessante aí também que eu observei, na linha até do que o Erivelto falou no início, que o Genier falou agora, é que tem que tomar cuidado com os falsos alarmes, né? Você ficar induzindo o sistema a ficar se autoconfigurando o tempo todo, né? E aí fazendo ajustes. Que é um desafio interessante de pesquisa, né? Também estou curioso pelo tempo, né? Obviamente, em rede, né? Os tempos, talvez, de detecção, quando você fala, por exemplo, 100 unidades de tempo, 80 unidades de tempo, realmente quanto é que é isso? Ou seja, por quê? Porque isso dá um gap aí para poder fazer muitas coisas, né? Para poder realizar entre esse ponto inicial até um primeiro momento no qual está sendo feito o pedido do serviço, né? Eu acho que aí faz muito sentido a gente talvez trabalhar sobre esse tempo e quais são as janelas para poder realizar diferentes processos e funções. Eu tenho uns professores, inclusive um trabalho novo também que estou fazendo, que eles estão trabalhando justamente sobre poder manipular os sinais, né? E poder ter digamos, um filtro um pouco melhor para manipular o espectro e diferentes informações que a gente possa resgatar dos sinais. Então, eu acho que estou vendo aí várias funções, talvez, não faço, assim, não sou também conhecedor da área, mas a gente trabalha nisso e eu acho que a gente pode tentar ver se tudo pode ficar de uma forma coerente
Uhum. para ter um projeto bem legal aí. Um projeto Joia. grande, realmente, um projeto grande, com vários pontos. Entregar talvez um produto no final. Bom, Sim. eu acho que pode ser viável, sim. Deixa eu ver o que trabalhar. Bom, agradeço, Michel. Realmente muito interessante. Gostei muito. Obrigado aí por mais uma palestra, essa aula aí. E bom, espero continuar aí com o seu contato e futuras colaborações. Obrigado aí, Liberton, também. Obrigado, Jean. Obrigada. Vamos passar então para agora a nossa última pergunta. Eu peço desculpas se eu estiver mencionando o nome errado. David ou Davi, por favor? David mesmo. Ô, Obrigado, David. professor. Obrigado. Obrigado, professora Michele, pela apresentação, realmente muito boa, muito didático. E a minha dúvida ela é mais simples. É no sentido de, existe alguma forma, usando essa metodologia, de distinguir um ataque de apenas uma grande carga de dados? Porque, por exemplo, a gente vê agora nessa época de pandemia, né, uma utilização muito maior de recursos, né, por parte das pessoas, né? E a gente vê, eu mesmo como aluno, vejo alguns dos meus colegas em outras universidades, por exemplo, quando vão entrar no sistema online, né, quando começa as aulas online, o sistema cai, né? Isso justamente por uma grande quantidade de acesso. Então, existe alguma forma de distinguir um ataque, né, de uma botnet de apenas uma grande quantidade de tráfego? A sua pergunta ela não é tão simples, tá? Inclusive tem pesquisas aí na época do meu mestrado também na UFMG. Eu, eu, eu trabalhei exatamente com essa tua questão. E tem várias pesquisas ainda que tentam responder a ela, que é o que é chamado de flash crowd, que seria essa sobrecarga de dados, né, de tráfego normal, de tráfego de ataques de negação de serviço. Essa diferenciação, ou seja, saber distinguir esses dois tipos de tráfego para o sistema, isso não é fácil. O que a gente tem que usar junto, né? O que algumas técnicas utilizam em conjunto, além de observar o volume do tráfego? São outras características. Por exemplo, nos ataques de negação de serviço, tem algumas características que você consegue observar e perceber se ele tá fazendo. Por exemplo, aumentar o tamanho do pacote e deixar o tamanho no tamanho máximo. Deixar o uso do tamanho do pacote no máximo. Isso é uma característica que o ataque vai fazer, porque se você está fazendo um acesso normal, você sabe que em redes o pacote ele tem um tamanho máximo, mas o payload que vai ali, ele nem sempre atinge o máximo, né? Se você está fazendo uma requisição web ou fazendo uma transferência de dados, ele não fica o momento inteiro no máximo. Então, essa é uma característica que você pode distinguir. Então, para fazer essa distinção, você precisa utilizar outros critérios, ou seja, outros parâmetros em conjunto e analisar o comportamento deles junto com esse aumento do volume de tráfego. É uma forma de distinguir, mas não é fácil. Entendi. De certa forma, estava pesquisando um pouco sobre essas questões. Utilizar de inteligência artificial é viável para fazer essa distinção? Sim, isso é Né, uma das técnicas que vem sendo aplicado para poder classificar, né? Esse é um dado real ou não é? entendi. É porque usando de técnica na inteligência artificial, seria bem interessante, né, olhando por esse lado, né, já conseguir ter uma predição muito boa, né, em relação ao que é um ataque ou o que é um acesso normal, né? É que aqui eu acabei concentrando mais nos trabalhos que nós fizemos, que eu achei que tivesse talvez que servisse, né, do pontapé inicial para a gente motivar a discussão e ver que pontos que a
Uhum. pode trabalhar. Mas tem alguns alunos dentro do grupo que estão aplicando inteligência artificial para esse problema, para essa classificação que você mencionou. A gente já tem, Ah, legal. tem já algumas publicações no SPRC desse ano que foram nessa direção do que você está mencionando. E também a análise de quais seriam as técnicas de inteligência artificial que seriam mais eficientes nesse caso do ataque de negação de serviço. Uhum, entendi. Então tá ok, professor. Muito obrigado. E Obrigado, parabéns de novo pela apresentação. Foi muito didática. obrigado, David. Só reforçar isso que a Michelle falou da sua pergunta aí. A gente, de qualquer forma, a gente vai estar sempre sujeito a um falso negativo, um falso positivo. O que a gente pode também pensar é o quanto nós vamos ser mais ou menos conservador dependendo do servidor. Em alguns casos, Uhum. pode ser mais relevante separar com mais frequência, né, isolar a pessoa, como nós estamos acontecendo agora, É. na epidemia, mas para garantir uma segurança maior para a rede. Isso traz malefícios, mas pode trazer uma questão seguidora. Por coincidência também, a gente está com a Thalita, que eu acho que ainda está aqui também, que é uma aluna de mestrado. Nós estamos exatamente agora, Michele, no mestrado dela, passando a aplicar uma técnica de identificação de sistemas. O professor Sami não está aqui, mas é o orientador dela, que é uma técnica para classificação. E uma das coisas que a gente aposta na técnica é que ela tem um tempo de detecção rápido, que aí, juntando com a perspectiva que o Janier está fazendo, como ela é feita basicamente por polinômios, a gente acha que a gente pode dar respostas talvez compatíveis, possivelmente um pouco inferiores, talvez assim, a um deep learning, alguma rede um pouco mais robusta, mas, por outro lado, com um tempo computacional muito mais rápido para a classificação. Então, é um mestrado aí da Thalita. Num primeiro momento, nós começamos assim, para identificar, né, dados, sinais de suscetíveis, infectados aí dentro do cenário da Covid, mas eu falei para ela que é um canivete suíço, que classificação a gente pode aplicar muito mais. Aí já deixo essa sementinha aí para ela que está nos ouvindo, para de repente começar a entrar em contato com você também, que se tiver banco de dados, a gente pode começar também a tentar, né, fazer classificação de botnets ou não. Seria excelente essa sua ideia, Gilberto. Eu fico à disposição da Thalita. Dados nós temos, algumas bases de dados que nós já usamos aqui, então seria interessante tentar aplicar. E essa tua preocupação, vamos dizer assim, de ganhar no tempo, né, de execução, isso também foi a preocupação que nós tivemos quando nós aplicamos esses indicadores estatísticos. Porque é muito mais rápido que você... Assim, a gente sabe que a literatura tem impulsionado bastante inteligência artificial, que tem ganhos, mas tem o side effect, né, de ser a contrapartida de ser demorado, de demandar tempo, de demandar recurso. Então, a gente partiu também para um outro viés que não fosse usar muito recurso, porque como é que você vai tomar uma decisão rápida se você vai precisar processar demais? Então, acho que essa técnica que você mencionou que a Thalita está usando, ela pode agregar, sim, nessa classificação, principalmente tendo esse princípio de ser rápido. Bacana. Deixa só um segundo aí, Roberto. Claro. Essa ideia, por exemplo, de conseguir criar barreiras e conseguir predizir, eu estou pensando em justamente se pular, ou seja, você prediz, mas não é para tomar uma atitude, digamos, no estado 1. Na minha ideia, por exemplo, seria para tomar uma atitude já no estado 2, ou seja, isso seria nível de hardware. Obviamente, se a gente consegue ganhar tempo para poder tomar essa atitude, a gente consegue reconfigurar lá no servidor e depois, talvez, também utilizar algum tipo de mecanismo para reconfigurar ou para organizar a parte do estado 1, que seria a parte mais de software, eu acho, né, diretamente do servidor. Então, assim, não sei, eu estou vendo que realmente se a gente conseguir ganhar aí, poderíamos tomar atitudes não apenas em um ponto, sino nos dois ao mesmo tempo. Verdade. É importante. E eu acho que esse ponto aí sim é bem difícil, porque aí eu acho que não tem poucos trabalhos sobre isso, sobre tentar conseguir ganhar tempo para poder
reconfigurar ou para poder criar uma barreira, né? Não sei se seria a palavra ideal, criar uma barreira no segundo estágio. Joia. O segundo estágio que você está falando é aquele que estava rachurado. Aquele Aquele que está eu botei rachurado. Exatamente, que você certo. disse que aí não tem. Então, se a gente consegue alguma coisa para poder contornar isso, ou seja, que já aí a gente, digamos, diz que o servidor já está completamente vulnerável, mas o servidor em si pode se reconfigurar de alguma forma para tentar criar. Então, se ele recebe informação a priori, bom, a gente pode já ajudá-lo a que isso não aconteça nunca, né? Uhum. Seria o ideal. Sim. Mas, bom, esse é um Boa ideia. pensamento também. Joia. Boa ideia. Bom, Obrigado. Gente, eu vou encerrando aqui a nossa apresentação, já deixando aí o convite para a próxima semana. O professor Márcio Lacerda vai falar de um trabalho que ele acabou de publicar, né, que vocês vão ver assim como que os mundos são pequenos. É impressionante realmente as relações e as proximidades e as possibilidades que tem realmente aí de interação. Então, eu agradeço aí, só dizer que o professor Walter Leite precisou sair, mas agradeceu muito o convite. Mais uma vez, agradecer aí o Eduardo Bento, né, pelo apoio de estar liberando a sala. E nosso agradecimento especial aí pela participação da Michele, pelo tempo, pelo carinho que ela está tendo aqui com a gente. Né, realmente fica aí meu agradecimento, né, muito especial por isso, tá bom? Obrigado aí a todos, tenham um bom almoço, um bom fim de semana. E se Deus quiser, nos vemos aí na próxima sexta-feira. Obrigada a gente. todos. Boa tarde. Boa tarde.